Do que? Não. Olá, Adriana, Tereza, querida, Juan, Levi. Gostou, Juan? Mônica, Bia, Marilda, Keviane, Vitor, Vitório querido. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Adriana, faz uma mandinga aí que hoje tem que funcionar essa internet. Pascal, Bela Prudêncio. Mone, Letícia. Estamos entrando alguns minutinhos antes aí, justamente para testar a conexão. Anderson, querido, tudo bem? Paredes de Giz, João Guilherme, Renata, César. Maravilha, Adriana, quando tiver apostos aí, é só fazer a solicitação para participar da chamada. Bom, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje, o motivo dessa live é muito especial. Estamos realizando o lançamento oficial do romance de estreia da Adriana Tourinho, que está aí com o seu perfil Lusofonia na Literatura. Em breve vai entrar aqui, então, este belo romance. Olha como ficou bonita a edição, pessoal. A gente está bem contente, estamos muito orgulhosos aqui do resultado do trabalho. Olha como ficou bonito aqui, essa silhueta. Capa da Bianca Battesini, nossa colaboradora, nossa revisora, capista, e com algumas sugestões minhas aqui também. Que bom que vocês gostaram. Que legal, Tereza. Muito feliz aí com a presença de todos vocês aí. Glenda, Pamela, muito queridos aí, muitos alunos aqui do Carreira Literária. Então, pessoal, como disse a vocês, o motivo dessa live é o lançamento oficial aqui do livro do romance de estreia da Adriana Tourinho, como Samba Canção. Infelizmente, nós estamos atravessando esse momento muito difícil aí no país e no mundo. Pode ser, Chico, maravilha, terá o seu físico. Isso é o que eu queria destacar também. Que bom que o Chico tocou nesse ponto. Nós temos aí a edição física, né, que é essa que vocês estão vendo, e temos também a versão em e-book. Ah, maravilha, Anderson, ela é demais, né, a Bianquinha, uma parceirona aí, um profissional muito competente. Então temos a versão física e a versão digital do livro, para quem preferir ler no Kindle. Lembrando que a versão digital, que o e-book também pode ser lido no celular ou em tablet, bastando você baixar o aplicativo do Kindle, tá? Então temos aí várias possibilidades, não tem desculpa. Quem preferir o livro físico, quem gosta aqui do cheirinho, quem gosta desse toque, a gente vai enviar pelo correio, na própria segunda-feira a gente já envia. E quem prefere o digital, eu atualmente, por exemplo, eu tô numa, como vocês podem perceber, aqui não dá pra perceber muito, eu não vou nem mexer pra não estragar aqui o cenário, mas na verdade eu não tenho mais espaço para livros físicos na minha casa. A gente até construiu um aquário, a gente tem uma varanda bem grande, a gente construiu um aquário que é como se fosse uma biblioteca de vidro, de paredes de vidro ali, para poder colocar livros, pelo menos uma parte do estoque da editora, mesmo que a gente trabalhe com estoque mínimo. Gustavo, querido, Larissa, Ingrid, Catiuci, pessoal, sejam muito, muito bem-vindos. Larissa está dizendo aqui que também vai no digital.
Pois é, então eu tô num momento de que, na verdade, eu só posso comprar o digital, assim, eu só realmente compro o livro físico quando não tem disponível no Kindle, que às vezes acontece. E aí, querido, Luciene, mas de fato eu tenho privilegiado digital porque eu tô com um problema de espaço físico aqui em casa. Qualquer hora dessa eu vou ter que ir embora da minha casa pra ficarem os livros, porque os livros não saem. Então, gente, tô esperando a Adriana. Adriana, dá um alô aí pra gente. Falta você entrar, evidentemente. Você tá na live no Carreira? Eu tô na live no perfil do Carreiro. Vê se você manda uma. Ô, aê! Adriana, você tem que então solicitar para participar aqui da. Solicitar para participar aqui da live. Tá? Então, bom, eu vou apresentar aqui rapidamente o livro da Adriana. Eu tô vendo agora aqui que ela tá online, só que ela tem que pedir para participar da live. Andréia, querida, tem que pedir para participar da live. Vou querer físico, vou querer autografado. Pois é, pessoal, infelizmente o autógrafo a gente não vai conseguir. Aqui, ó. Lusofonia, acho que mandou aqui, tá? Agora estamos aguardando a Adriana entrar aqui, então. Exatamente, lançamento histórico da editora, como o André está falando, nosso primeiro lançamento remoto. Oi, Olá! pessoal! E aí, querida? Tem um Henrique aí? Tem, ele quer dizer um oi para todo mundo que ele tá com saudade das pessoas. Ai, coisa mais Fala, linda! filho. Oi! Da Quer dizer Fabiana! alguma coisa? Oi! Da Só Fabiana! isso? Ça va bien, Henrique? Oi! Agora vai lá. Você tem mais alguma coisa para dizer ou tá tudo bem? Tchau! Então me dá um beijo gostoso. Tchau, meu lindo. Au revoir, ma chérie! Fala tchau pra tia. Tchau! Tchau, meu lindo! Tchau! Ai, coisa mais... Olá, Obrigada. Adriana! Ó, Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Estamos vendo. Mas você já tem dois grandes legados aí, né, para deixar aí da sua existência, o Samba Canção e o Henrique. Pois é, 2 filhos. 2 filhos muito caprichados. Então, Adriana, parabéns aí, seja bem-vinda aqui à nossa live. Parabéns pelo Obrigada. momento aqui, ó, a gente fez um cenáriozinho aqui. Eu achei lindo, gente. Obrigada. Coisa linda, de verdade. Estou toda cercada. Desculpa. Aí eu entrei até antes, só que a internet aqui em casa tava um horror e eu não tava conseguindo botar 4G no computador e agora eu tô fazendo pelo telefone, mas eu acho que tá tudo bem aí, né? Tá me ouvindo super bem? Super, super bem, tudo perfeito. Não é o problema, não é só com você, não. A internet, acho que de todo o Brasil tá ruim. Eu acho que a gente tá tendo uma sobrecarga mesmo, né? Porque tudo ficou online nesse momento. Então, mas enfim, é isso. O motivo desse lançamento acontecer dessa forma, né? Remota, é justamente por conta do que a gente está vivendo, no momento que a gente está atravessando dessa pandemia. Mas tem um lado bom nisso, que é que a gente pode, ao mesmo tempo, tá todo mundo conectado. Então, se a gente fizesse um lançamento aqui no Rio, presencial, físico, que vai acontecer ainda, que é importante também, a gente não teria oportunidade de estar lançando o livro para, enfim, para os seus conhecidos e para os seus leitores do restante do Brasil. Então, tudo tem o seu lado positivo, acho que vai ser bem legal e é muito provável que se torne uma tradição aqui no Carreira Literária, na editora 8,5 e na Transversal, a gente fazer os lançamentos assim, né? Vai fazer um lançamento físico, né, no estado da preferência do autor, e também esse lançamento remoto para contemplar aí os leitores da nossa comunidade. Então eu tô honrada, né? Eu tô inaugurando aqui uma nova era de lançamento da editora, vai marcar. Com certeza, com certeza. Então, gente, eu vou apresentar aqui rapidamente o livro e a Adriana. Quero dizer que é uma grande honra aqui para mim estar com você. A Adriana está lançando esse livro porque a Adriana é nossa aluna aí de praticamente todos os cursos do Carreira Literária. É uma aluna que realmente se destacou em todos os aspectos, né? Não só na sua escrita, como na sua iniciativa, no seu posicionamento como autora.
Então, ali, tudo que a gente ensina no curso de escritor profissional, que a gente coloca, que a gente frisa essa importância do autor estar ativo, estar engajado em projetos relacionados à literatura. A Adriana tem feito isso assim de forma exemplar, realmente. Então, para quem não conhece ainda, ela fez um canal muito bacana no YouTube. Ela realmente foi ali, conseguiu reconhecer um nicho que ainda não tinha sido explorado, que é essa conexão entre a literatura e a história. A Adriana é historiadora também, não é isso? Isso, exatamente, formada lá pelo FRJ. Ué, que maravilha! Então, eu queria dizer isso, queria parabenizar a Adriana, porque ela realmente assim, é uma das alunas que mais se destacou aqui da história da carreira literária. E esses foram também alguns dos motivos que fizeram a gente escolher a Adriana para fazer parte do nosso catálogo, da nossa casa, que é, além de ser uma excelente contadora de histórias, isso vocês vão conferir em breve lendo o livro, que ela também é uma parceirona, assim, alguém que corre atrás, que está sempre engajada, que está sempre prestigiando outros escritores. Então, conheçam lá o canal da Adriana, a Lusofonia na Literatura, lá no YouTube. Sigam ela aqui no perfil também, no Instagram, onde ela faz sempre as atualizações sobre o que ela está postando no canal, e que também ela vai usar esses espaços agora para divulgar o livro dela. E então aqui o Como Samba Canção, como eu disse para vocês, é a estreia dela no romance. A Adriana já publicou aí uma porção de contos em coletâneas, inclusive fora do Brasil e tudo mais. E aqui o Como Samba Canção é um projeto que a Adriana já tinha antes de entrar no curso, no SEC, o nosso curso de escrita criativa, onde ela fez um segundo, terceiro, quarto, já não sei que tratamento do livro, que acabou sendo o tratamento final do livro. Puf, nem eu sei. Sabe mais, a gente até perde a conta, porque é tanto trabalho que isso exige, né? Verdade. Enfim, então, Como Samba Canção conta a história da Lia, né, uma jovem carioca de 24 anos, que tem uma conexão muito forte com a avó dela, né, com a sua avó materna, e o livro começa logo com ela tendo que lidar com o falecimento da avó. Então, ela e a mãe estão indo para o apartamento, enfim, retirar as coisas da avó, e nisso a Lia se depara com uma vasta correspondência dessa avó que ela acaba levando para casa, porque ela tinha uma conexão muito especial com essa avó. E ela encontra aí um correspondente muito frequente, muito misterioso, muito curioso, porque a avó da Lia tinha sido casada durante toda a vida com ela. E uma correspondência que levou o imaginário para a Lia supor que talvez esse cara não fosse um amante. Ela começa a fazer uma série de especulações ali e entrar a fundo na correspondência e ir atrás desse sujeito. Ver se esse sujeito ainda está vivo e o que ele poderia contar sobre sua avó, descobrir que relação é essa misteriosa que ela mantinha com esse sujeito. E aí, enfim, o livro é isso, é essa aventura dessa personagem da Lia, descobrindo um pouco mais sobre a avó a partir do relato desse correspondente misterioso. Uma história muito cativante mesmo, que não tem como não falar assim aos nossos corações, uma história sobre memória, sobre vínculos familiares, uma história de amor. Enfim, tem vários elementos aí que me arrebataram aqui nessa história, por isso a gente decidiu publicar o livro. E aí o objetivo aqui dessa conversa, como não poderia deixar de ser, é saber um pouco com a Adriana sobre o processo criativo, né? Então eu queria primeiro, Adriana, saber como surgiu essa história. Acho que a pergunta que de certo modo todos os leitores, quando tiverem a oportunidade, né, de entrar em contato com a história propriamente, vão se fazer de certa maneira se isso aconteceu com você ou não, o quanto disso é fabulação, o quanto realmente aconteceu. A Lia, ela é completamente uma ficção. A Emília, né, que é a personagem da avó, é uma completa ficção, essas correspondências, ou existe uma ancoragem aí na realidade dessa história que você conta aqui no Como Samba Canção? A primeira pergunta que eu queria te fazer é essa.
Bom, na realidade, eu acho que um primeiro romance sempre tem muito do autor. Eu acho que é impossível não ter um pouco, de alguma forma, de cada um de nós. E esse é o meu primeiro romance, não apenas o primeiro publicado, como o primeiro da vida. Eu acho que foi uma das primeiras coisas organizadas, tirando as redações da escola, que eu realmente escrevi. Mas a história em si, ela é ficcional, os personagens, a trama, o enredo, ele é ficcional inteiramente. Só que esse livro ele foi feito durante muito tempo. Eu comecei a escrevê-lo tem realmente muito tempo, foi provavelmente 2012, por aí. E daí meu filho nasceu, eu dei uma parada, e foi quando a minha mãe faleceu que eu retomei o projeto com toda a força, porque vocês vão ver no livro, ele é dedicado a meus pais, né? Então, eu falei, caramba, minha mãe já foi, meu pai tem que ler isso. Então, eu realmente me concentrei e depois eu não percebi isso no início. Eu até conversei isso com uma aluna minha ontem, que foi na releitura, retrabalhando o livro, é que eu vi o quanto a questão da morte da avó, da perda da avó, estava refletindo muito o que eu senti, vivi e superei com o falecimento ali da dona Ângela, minha mãe. Só que a história já existia. O fato da avó falecer antes e dela encontrar as cartas, isso já existia antes. Só que depois, com o amadurecimento da escrita, acabou refletindo. Então, assim, de onde ela estiver aí, ela sabe que foi uma influência muito, muito grande. Então, e agora, a história da questão das cartas do Rio de Janeiro, isso também tem a ver comigo, porque eu sou carioca e tenho sempre essa intimidade muito forte com o Rio de Janeiro, e com cartas, com escrita de permanência, de como as coisas ficam. Então, daí que nasceu a história, a partir de cartões postais. Eu vi uma reportagem na televisão, cartões postais que chegam 20 anos depois, a pessoa recebe e fala, caramba, mas isso chegou tanto tempo depois, e foi a partir daí que nasceu o embriãozinho ali, aquela sementinha para a história que é totalmente ficcional. Incrível isso, porque a partir da segunda parte do livro, né, o livro então ele é dividido em 3 partes, o momento ali em que a Lia analisa essas correspondências, e o foco narrativo está mais na Lia, e depois o segundo momento em que ela escuta esse relato desse correspondente misterioso. E eu realmente fiquei impressionada com por isso que o que me motivou a fazer essa pergunta, impressionada com a escrita das cartas em si. Eu falei, caramba, isso. Eu acho que realmente houve esse correspondente que inspirou a Adriana, porque foi tão real a voz que foi criada daquelas correspondências, né? Inclusive a minha parte favorita do livro é essa São as cartas. São as cartas, caramba! E aí, por isso que eu te pergunto. Então, essas cartas são ficcionais mesmo, não teve uma Totalmente coisa real que te motivou a trabalhar em cima? Não, eu sempre gostei muito de escrever cartas na minha infância toda. Eu lembro na escola, as meninas, a gente tinha essa mania, não sei se isso pegou aí pra você na sua escola, mas as meninas trocavam muitas cartas, e o menino que eu gosto, e não sei o quê, e a professora de não sei o quê. Então, eu sempre escrevi muito. Eu tenho primas que moram no Amazonas, a família da minha mãe é toda do Amazonas, então eu escrevia. Depois, enfim, eu vivi um tempo na Europa, então eu sempre gostei muito de enviar cartas, cartões postais, mas esse correspondente, essa coisa de encontrar cartas de alguém da família, realmente foi totalmente ficcional. Mas que bom, se eu convenci a Flávia, eu acho que eu consigo convencer qualquer leitor, né? Que a Flávia, gente, ela é uma leitora, assim, exigente. Faz parte da profissão, né? Graças a Deus, né? A Andressa tá falando aí para você falar sobre a flor, sobre a gardênia, que inclusive tá aqui, né? Acho que não vai dar para vocês verem, mas tem aqui, ó, uma referência à gardênia, que é um elemento importante do livro, porque estava sempre presente nas correspondências. E essa gardênia também foi ficção também. Foi totalmente ficção. Na realidade, isso aí... Antes, Flávia, desculpe, eu queria ter feito isso antes, mas eu tava tão assim com essa coisa da internet que não funcionava, e eu tava quase arrancando aqui meus cabelos, então eu até esqueci que eu queria muito, muito, até bom fazer isso agora que tem um pouco mais gente na sala, agradecer a todo mundo. Que isso tem a ver com a flor, porque a pessoa que também me ajudou a pensar nisso está aí,
que eu queria muito agradecer. Gente, tem muita gente, vocês não podem imaginar a quantidade de gente que não tinha Instagram e criou uma conta no Instagram só pra me ver. Meu pai, gente, meu pai lá no confinamento, sem ninguém pra ajudar, conseguiu lá criar uma conta no Instagram. Então, a todos, mesmo os que já tinham, os que criaram, eu queria muito agradecer a todos vocês a presença. E eu tenho, assim, um carinho muito especial com o pessoal que fez o curso de escrita criativa comigo, o SEC, que foi o curso onde eu conheci a Flávia, a Andressa. E eu fiz outros cursos depois onde eu conheci pessoas muito legais também, mas o SEC foi o primeiro, então foi o que me marcou. E foi através do SEC que a Flávia conheceu a história e me convidou aí, eu tô tendo essa honra de publicar por essa editora tão legal, que realmente não publica qualquer coisa, e é isso que me dá um orgulho muito grande. E a Flor nasceu no SEC. Quando eu escrevi o livro, não existia. A Flor, obviamente a maioria das pessoas aqui não leram o livro, o livro, nessas cartas que a Li encontra, no final ela encontra uma marca, uma assinatura nas cartas. E é isso que faz com que ela fique ainda mais ouriçada, querendo saber quem é esse correspondente. Porque ela viu essa flor a vida inteira. Todas as correspondências da avó dela, ela assinava com essa flor. Então, essa ideia não tinha, mas foi durante esse curso de escrita criativa, para quem aí da audiência está querendo escrever, se ainda não conhece os cursos, eu realmente aconselho, porque a gente troca muito. E a escrita foi uma coisa, essas palavras da Flávia, a gente escreve um livro em grupo, na realidade. Você é o autor, mas você bebe de muitas fontes e pessoas mais próximas te ajudam. Então foi quem eu sei que está aí, Luiz Henrique Dourado, que me falou: Adriana, tá faltando um negócio, ela precisa ter um negócio para ir procurar, ter mais força para procurar essa correspondente. Então ele deu a dica e aí eu comecei a pensar e nasceu a história da Flor por conta disso. E aí eu pedi para um dos meus alunos muito talentoso, o Pascal, ele é francês, de fazer um esboço para mim, para servir de assinatura. E aí a ideia cresceu, eu botei no papel e ganhou corpo, e essa gardenia acabou ficando como marca registrada da carta, dos livros e acho que da poesia que eu tentei passar nas palavras, da delicadeza, de tudo isso. Então, assim, eu citei aqui o Luiz, mas o Luiz não é o único, ele é um ícone de vários outros. Eu não vou citar todos os nomes, porque eu sei que eu vou esquecer alguém, vai ser uma injustiça muito grande. Mas teve vários colegas que até hoje estão lá no meu Instagram. Gente, se tivesse a quantidade de pessoas desse curso que fez propaganda do meu livro pro tio, pro pai, pro avô, porque gostaram e queriam que desse certo. Então, assim, muito obrigada a todos, não apenas do curso de escrita criativa, como dos outros cursos que eu fiz, porque vocês me ajudaram a construir esse livro em conjunto. Eu acho que essa flor é um bom símbolo disso daí. Ah, que maravilhoso. Eu tô vendo só aqui o pessoal, Francisco, o Chico, a Nádia, uma galera lá, o Vitório, do SEC, realmente é uma turma muito especial, né? O Luiz aí foi um cara que, sem paralelo, assim, que deu contribuições do texto de todo mundo, né? Lia todo o texto, assim. Então, queria agradecer aqui a ele também, que, aliás, fez aniversário há pouco tempo, Luiz. Então, parabéns, a gente teve a oportunidade de falar aí ao vivo isso para você, parabéns. E a outra coisa que eu queria saber, Adriana, puxando aí o gancho dessa questão da correspondência, né, da memória, que muito me interessa, inclusive e como professora de escrita criativa, fiz uma aula sobre isso nesse novo curso de personagens, que é a relação entre a pesquisa e a construção ficcional, né? Para mim, isso tem um gênero que eu sempre achei especialmente difícil de trabalhar, é justamente o romance histórico, porque ele exige todo um trabalho além, né? Da mesma maneira que o escritor de fantasia, para mim, eu acho que esses são os dois gêneros, para mim, pessoalmente, Flávia, mais difíceis, que é a fantasia, né? Que você tem que pensar, tem que criar todo mundo do zero antes de começar a se preocupar com a construção dos personagens, do conflito, e o romance histórico, onde você tem que se preocupar com reconstruir uma época que muitas vezes está distante fisicamente de você, uma época a qual você não viveu aqui no Rio de Janeiro, dessa época que é retratada. Certamente tem familiares que viveram nessa época, com quem você pode trocar ideia, mas você própria não viveu. Então existe todo um empreendimento do escritor de fazer um trabalho de historiador. Eu sei que você é historiadora,
mas ao mesmo tempo que exige esse trabalho de historiador, de ir pesquisar, de ir a bibliotecas, de pesquisar documentos e tudo mais, tem todo um trabalho também, uma espécie de sensibilidade aí que é muito difícil de alcançar e que eu acho que você alcança no livro, que é de não deixar o historiador matar o ficcionista. Ou seja, né, eu tenho poucos romances romances históricos aqui na editora, mas um deles é um romance histórico que foi escrito justamente pelo meu pai. Café Amargo, eu li. Café Amargo, que aconteceu com o pai, envolvendo o Getúlio Vargas e tudo mais. E na hora de editar o livro dele, para mim, essa foi uma das questões que eu precisei intervir no livro, o que não aconteceu no caso seu, por exemplo, nesse sentido. Que é ali, às vezes eu sentia que ele pesava muito a mão no historiador, né? Ele, no caso, ele não é historiador, ele é advogado, mas ele precisou ser historiador no momento em que ele estava escrevendo o livro, porque precisou pesquisar sobre uma época na qual ele não tinha vivido, precisou colher informações sobre uma personalidade, uma figura pública que ele não conhecia diretamente, o Getúlio Vargas e outras pessoas que o circundavam. Então, como que foi para você esse trabalho de reconstruir uma época na qual você não viveu e de não deixar isso apagar, diluir a sua Adriana ficcionista, que tinha que dar vida àqueles personagens, fazer viver aqueles personagens? Como é que foi isso? Eu acho que esse é um grande desafio que poucos escritores conseguem realizar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo. Olha, esse processo de pesquisa histórica, assim, bom, o fato, evidentemente, de ser historiadora influencia e, com certeza, ajuda muito no modo de tratar o documento, de saber onde buscar as fontes, onde buscar essas informações, além dos livros que falam sobre o assunto, conhecer os autores, claro que isso ajuda muito. Mas, assim, como a gente falou já na sua primeira pergunta, é claro que o autor influencia muito no romance, principalmente no primeiro. Então, eu sou praticamente muito nostálgica com algumas épocas, dentre as quais os anos 60, é uma época que eu não vivi, mas que por relatos, por heranças emocionais, eu acabei vivendo de outra forma, e acho que isso se vê muito nas cartas, porque é aquele reviver de coisas que ficaram escritas, de herdar a memória. Então, do ponto de vista histórico, de trabalhar isso, já tinha muita coisa que eu já tinha lido, coisas antigas que entraram e ficaram, e a pesquisa para o livro especificamente foi mais em torno de coisas muito pontuais, como eventos que aconteceram. Então eu busquei muita imprensa, porque na realidade, né, quem não é do métier, às vezes não tem uma noção que tudo são escolhas. Quando você vai falar de um processo de reconstrução de um passado, é impossível eu vou falar aquilo exatamente como foi. Isso é ilusão, você não pode, isso não existe. Às vezes até coisas de história recente, aconteceu há 2 semanas, filmaram, tem um vídeo, tá lá, mas um vai dizer que foi assim, o outro vai dizer que foi de outro jeito, aí vai ter, enfim. Então, imagina com coisas que aconteceram há mais tempo. Então, o historiador, ele tem que ter consciência que quando ele escolhe um documento, ele está fazendo uma escolha do que ele vai representar, a quem ele vai dar voz e como ele vai moldar isso para os projetos, para os princípios que ele quer. Claro, tendo cuidado de manter a verossimilhança, de manter o possível e de manter ali aquelas balizas que os documentos te dão. Então, escolher aqui, eu tô vendo que tem algumas pessoas até que fizeram a faculdade de história comigo, aí, então o pessoal tem que tomar cuidado para não falar besteira, porque senão depois o pessoal cai atrás na metodologia. Mas aí é que tá, esse encontro ficcionista e historiador é uma coisa que é muito discutida tanto na literatura quanto na própria história ali. A José Saramago foi um dos que recentemente melhor falou disso. Então, é um exercício de dosagem e muitas vezes de reescritura também, porque quando eu escrevi a primeira vez, eu lembro que eu fiz 3 páginas ali do Aterro do Flamengo, eu falei, caraca, mas não tem nada a ver aqui com a história, peraí, vamos cortar. Então, você vai escrevendo e reescrevendo, e sempre eu particularmente procurei tomar cuidado com essas 2 coisas. Uma, de manter a história, de guardar as coisas que têm a ver com a história, coisas que acrescentam, que dão aquela ambientação, que colocam você lá dentro da história, mantendo esse interesse
pelo que está acontecendo com os personagens, mas ao mesmo tempo fazendo a gente se sentir naquele momento. E a própria criação da minha personagem me ajudou muito nisso, porque ela é dos anos, né, 2012, e ela faz esse retorno. Então, a ideia é trazer o leitor com ela, de modo que essa descoberta se passe de uma forma um tanto quanto natural e tendo a consciência que são escolhas, o tipo de documento, o tipo de coisa que a gente coloca ali para fazer as cartas, o vocabulário, são escolhas que eu procurei fazer de forma bem consciente dentro da proposta que eu estava apresentando. Não, é perfeito. Isso fica muito claro ali na maneira como o Rui, né, o correspondente da avó, fala, sempre uma linguagem super coesa, né? Como ele usa o tu, como ele usa os verbos, como o vocabulário dele que um pouco mais rebuscado. Então, enfim, é o que você está dizendo, né? Que é o desafio do ficcionista. O desafio do ficcionista é o quê? É representar, de certa forma, a complexidade da realidade, das relações humanas, das subjetividades, num espaço restrito ali. Então, é exatamente isso que você está falando, né? Que a Adriana está falando, são escolhas. E as escolhas aqui foram muito bem feitas para que a gente conseguisse imergir aí nesse rio antigo e na história dessas pessoas que viveram nessa época. E aí eu queria então aproveitar esse gancho, né, e te perguntar qual foi a cena mais difícil para você para escrever do livro. Seja porque Por essa pergunta eu não esperava, mas vamos lá. Porque eu não sei se eu sei qual é a resposta. Olha, eu acho que teve momentos que foram difíceis de escrever por questões técnicas que eu até esqueci já, porque a questão técnica é aquela frase que você não consegue, que você vira ela de 50 vezes e ela não sai, mas depois que ela sai você até esquece que foi tão difícil, porque quando você encontra parece que foi tão natural, ela estava ali já, só faltava encontrar e colocar. Então isso eu não saberia dizer porque eu simplesmente encontrei a boa frase, o bom termo e eu esqueci. Agora, o que eu acho que foi um pouco, talvez, complicado para mim de selecionar e de ver como seria a relação do próprio Rui com a Lia. Inclusive, foi uma das coisas que nós conversamos depois na edição, de ver, assim, uma vez que eles se encontram, uma vez que a história foi feita, não vou aqui dar spoiler do meu próprio livro, mas uma vez que tem o desenrolar, ver como é essa relação deles, como eu desenrolei isso, eu acho que isso foi um desafio, porque é um encontro de gerações e é um encontro de pessoas que não se conheciam, então você dosar o grau de intimidade, o grau de entrar um na vida do outro e descobrir, eu acho que isso foi a parte que foi mais difícil, de ver como equacionar esses dois mundos que estavam sendo encontrados por um outro que estava no meio. E o veículo disso tudo era a escrita, eram as cartas. Então eu acho que realmente era o nível de relação dos dois foi o maior desafio. Depois vocês vão ler aí e vão me dizer o que vocês acharam, se eu consegui ou não. Interessante. Realmente, essa foi uma das partes que a gente mais discutiu ali na edição e fez ajustes e tudo mais. E é isso, escrever isso. E é muito interessante você estar dando relato, porque eu sei que várias pessoas que estão assistindo aqui também são escritores e também estão percorrendo essa trajetória, esse caminho, que é isso. Escrever, fazer escolhas o tempo inteiro, né? Tem uma aula do curso de personagem que fala justamente sobre isso, que o seu personagem ele vai se revelar através das relações que ele estabelece, da maneira como ele se coloca nas relações que ele tem. Então, é isso. É muito importante você estar dando esse depoimento de que tudo isso foram escolhas conscientes, não é um acaso, assim, não foi aparecendo, né? Não, tudo tem que ter pensado o grau de intimidade, como que eles iam se dirigir um ao outro, como que aquilo ia ser encenado para que ficasse verossímil, convincente para o leitor. E eu acho que é isso, Adriana. Acho que nós temos aí um belo trabalho aí, feito aí ao longo de muito tempo, como você mesma disse, né? É interessante esse relato que você está trazendo de como um evento pessoal, né, que foi a perda da sua mãe, aí, de certa forma, motivou você a retomar esse projeto,
Acho esse depoimento muito forte, porque é um pouco isso, né? Corrobora, de certa maneira, isso que a gente sempre fala aqui nos cursos, aqui no Carreira Literária, que, no fundo, escrever é uma investigação sobre a gente, né? É falar sobre a gente, sobre as nossas questões, as nossas inquietações. E é por isso que é quando algo realmente nos atravessa, é que a gente tem a chance de escrever algo que seja verdadeiro e que pode chegar também, por ser verdadeiro e por ser nosso, por ser pessoal, chegar a outras pessoas também, né? Falar com outras pessoas também. Então, gente, eu queria aqui deixar a Adriana para dar as palavras dela aqui, as considerações dela com vocês, com os seus leitores aqui que estão presentes, e dizer que o livro já está disponível, então, para compra. Tem um link aqui no perfil do Carreira Literária, que o Juan já colocou lá, Como Samba Canção, promoção, né, se eu não me engano. Então, o livro, durante essa semana, ao longo de uma semana, de hoje até sábado que vem, ele vai ficar em promoção de R$35 para R$25, tá? Por R$25, a edição física do livro. E eu acho que o link do e-book ele ainda não colocou, mas assim que terminar essa live, eu vou pedir para ele colocar o link do e-book. Tá lá já. Ah, já tá? Ah, então perfeito, que é R$19,90, tá? Então, escolham aí vocês, de acordo com as preferências de cada um. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. Depois, por favor, não deixem de dizer, de comentar, de falar aqui pra gente do Carreira Literária, pra Adriana também, de dar esse feedback, de compartilhar aí com outros leitores. E é isso, Adriana, passa a palavra então para você, para a gente poder encerrar a nossa live e as pessoas comprarem o livro. Bom, primeiro de tudo, eu já fiz os agradecimentos no início, mas eu quero refazer, porque eu acho que esse é o momento, assim, é o momento de uma vitória que não é só minha. Talvez quem não é aí do meio literário não sabe o quanto no Brasil é difícil a gente suscitar o interesse por questões que, bom, não vou falar aqui, mas por questões que todo mundo conhece, dos problemas de educação no nosso país, mas o quanto suscitar interesse na literatura é tão difícil, o quanto é difícil publicar um livro, o quanto é difícil encontrar espaço nisso daí. Então, assim, eu queria um agradecimento, assim, gente, dá até vontade de chorar quando eu olho pra Flávia, porque a Flávia, assim, vocês não têm noção de como ela me ajudou, a Andressa também, as duas, assim, esse curso abriu. Eu fazia esse curso em Paris, gente, o curso pra mim era 1h da manhã, era de 1 às 3 da manhã, mas eu ia feliz, eu botava meu filho pra dormir, ficava lá fazendo umas coisas na internet, então, Flávia, muito obrigada pela oportunidade. Mais dedicada, ou entre as mais dedicadas, que nunca faltava 1h pra Andressa, cara, essa tá levando a sério. 1h da manhã lá no Corujão. E você tava lá, presente nas aulas. Então, realmente, muito obrigada pela oportunidade. Quem não conhece ainda os livros da editora Transversal e 8,5, gente, não tô falando isso só porque a Flávia, claro, eu falaria também, mas assim, eu não falaria com tanto entusiasmo se eu realmente não tivesse lido alguns livros. Ela escolhe, ela não publica porque é o amigo, ela publica porque realmente o livro é bom e ela trabalha. O meu livro que vocês estão vendo é resultado, evidentemente, da minha escrita, do meu trabalho, mas é muito também uma lapidação, um trabalho em conjunto, ajudas, dicas da Flávia e da equipe dela, Andressa, Juan, Olivia, pessoas que estavam lá com a gente, de todos os colegas do SEC, que eu não vou dar mais nome, porque senão vão me bater se eu esquecer um, e eu não quero, porque todos foram muito, muito importantes para mim. Então, muito obrigada aí à equipe, à oportunidade, realmente, não, juro que eu não vou fazer aqui agradecimento de Oscar, agradecendo um por um, porque ninguém merece, quem não conhece os outros, mas eu acho que cabe aqui um agradecimento rápido à minha família, porque todo o trabalho que a gente faz, se a gente não tem uma família atrás que está segurando as pontas nas nossas presenças ausentes ali, você está em casa, a mamãe está em casa, mas a mamãe não está, a mamãe está escrevendo. Então, é o pai que tem que segurar. Então, muito obrigada ali ao meu esposo, o Stefano, que me ajudou muito nas horas que eu não estava disponível a segurar a peteca, a correr atrás, aos meus amigos. Também não vou falar nomes, porque com certeza eu vou esquecer, mas eu tenho pessoas de muitas fases da minha vida, do turismo, da história, da escola, do trabalho, da minha nova vida aqui em São Paulo, de Paris, os alunos, gente, os alunos, é impressionante, estão sempre na linha de frente. Então,
Encerro aqui os agradecimentos, mas a todos. Inclusive, teve gente que leu meu livro inteiro. Andréa Vaz, a primeira pessoa no mundo que leu esse livro e fez ali correções comigo, porque ela é jornalista e me ajudou. Então, muito obrigada a todos. Mais uma vez, se eu esqueci de falar de algum setor, vocês são importantes para mim. Com relação ao livro, gente, tem muita gente aí me perguntando do que é autógrafo. Gente, o negócio é o seguinte, esse lançamento era para ter sido feito no Rio de Janeiro, em março, e não aconteceu. Por conta, evidentemente, da situação sanitária. Então, aqui, brilhantemente, a Flávia propôs esse lançamento online e vai ter, como ela mesma já disse, uma noite de autógrafos. Qual é o projeto disso? Porque as pessoas estão pedindo autógrafo. Quem comprar o livro físico, eu pretendo fazer 3 eventos. Eu só não dou data, porque eu não sei quando. O primeiro evento vai ser no Rio de Janeiro, vai ser esse evento que deveria ter acontecido em março, quando tudo isso passar. Então, quem tiver o livro físico, leva. Eu vou ter muito prazer em organizar para vocês. Vocês podem comprar no site da editora, recebam e depois nessa noite eu autografo. Quem daqui até lá, por algum motivo não comprou, vai poder comprar no próprio evento. Também, as pessoas que eu vou ainda conhecer daqui até lá vão ter essa possibilidade. Além do livro online, eu não posso autografar. Porque não dá. Mas eu tenho aqui uma proposta, até novidade para a Flávia, eu não tive a oportunidade de falar isso com ela, até porque foi uma ideia que eu tive há muito poucas horas atrás. Pessoas de outros estados. Ah, mas Adriana, como é que eu vou fazer com autógrafo? A minha ideia era ir no Rio, autografar esses livros no lançamento, para quando a Flávia enviasse para vocês, ele chegar autografado, mas isso não é possível. Eu estou em São Paulo, eu não tenho como ir para o Rio autografar. Então, a surpresinha que eu tenho para quem comprar aí nessa semana... Eu só vou poder prometer isso por uma semana, porque depois eu perco o controle. Quem comprar essa semana o livro físico e quiser, eu vou enviar uma cartinha para vocês, nos moldes da cartinha do livro do Rui, aí que a Flávia falou que gostou, com flor e tudo. Uma cartinha de agradecimento. Não é a mesma coisa com autógrafo, porque não é impresso no livro, mas tem uma coisa, tem um bônus a ver com o livro, com a flor, com esse ambiente literário aí. Então, quem comprar essa semana aí, não é porque eu quero dar um limite, compre agora ou cálice para sempre, não é isso. É porque depois as coisas mudam, eu vou viajar um pouco para Paris, depois eu não tenho como cumprir o que eu prometo e eu gosto de cumprir o que eu prometo. Então, durante uma semana eu tenho controle, eu tenho como prometer. Então, quem comprar... Pode dizer, olha, comprei naquele período de sábado a sábado e vai receber, não vai receber junto com o livro a carta, porque a Flávia vai mandar o livro do Rio de Janeiro, eu vou mandar de São Paulo. Mas vai chegar aí, em seguida, uma cartinha da autora com autógrafo, um beijo, um carinho aí, uma carta nos moldes das cartas dos anos 60 do Rui. E é isso aí, pessoal. Então, eu gostei muito de aprender com esse livro. As pessoas que me perguntavam, que me dedicaram, que se dedicaram a mim, me davam força e passavam essa mensagem. Então, assim, eu conto muito com vocês, gente, porque, olha, livro no Brasil é muito difícil. Alguém, que eu não vou dizer quem, chegou pra mim e falou, pô, se o teu canal tá com 200 inscritos, você imagina o livro. Ninguém vai comprar, tem que pagar e tem que ler. O negócio, a Flávia sabe quem é que falou isso. O negócio tem que pagar, tem que ler o vídeo, pessoal, só tem 200. Imagina se alguém vai comprar o livro. Então, pra acabar com essa zica aí, eu peço que não é zica, é uma brincadeira isso, porque as pessoas têm sido muito legais comigo. Mas assim, eu peço que às vezes você não sabe que tipo de presente você vai dar para uma pessoa. Eu acho que principalmente nessa época de quarentena, um livro pode ser uma coisa muito legal, porque você pode comprar na editora e você pode mandar entregar diretamente na casa da pessoa, mantendo o distanciamento social e ao mesmo tempo prestigiando a sua amiga autora que escreveu aí com tanto carinho. E eu acho que é uma boa coisa. E a literatura tá com tudo. Só para dar um dado aqui, eu já dei em outra live, mas que eu faço questão de dar em todas as lives agora, é que a gente teve aí José Saramago, Albert Camus, desbancando, seja foda, foda-se, não sei o quê, toda na lista dos mais vendidos, porque esses momentos de crise, né, como esse momento que a gente está vivendo agora, levam a gente a querer entender melhor, nos entender melhor como seres humanos, entender melhor o mundo, e a literatura é para isso. Então a gente está vivendo um momento de alta da literatura, tenho certeza que a gente vai aí nos próximos meses, próximos anos, experimentar isso. E faço minhas as palavras da Adriana, e toda vez que você puder incentivar aí a leitura, mais do que nunca eu tenho certeza do quanto esse trabalho que a gente faz é importante, o quanto a arte, a literatura, outros tipos de expressão artística são capazes de educar a sensibilidade das pessoas e fazer uma sociedade melhor.
Então, Adriana, muito obrigada aí pela sua parceria. Você foi uma autora realmente muito querida, sempre muito aberta, sempre muito disposta, sempre muito parceira. E é muito bom quando a gente encontra autores assim. E queria agradecer a todo mundo, então, que ficou aqui na live, que veio aqui prestigiar. Enfim, muitos estão sempre aqui. Quero agradecer mesmo de coração, pessoal. E é isso, Adriana. Se tiver algo a dizer mais, acho que podemos encerrar a live. E qualquer dúvida, manda um direct para mim, para Adriana, com relação ao livro, com relação aos links. Estamos aqui disponíveis para responder vocês. Marisol, querida, apareceu aí no final. Pessoal, muito obrigada. Com certeza, gente. Flávia, só uma pergunta que vai interessar aí para quem está assistindo, porque eu não sei se o Juan falou que você ia tentar colocar um replay dessa live. Ela vai ficar disponível 24 horas aí no perfil do Carreira? Como é que vai ser? 24 horas aqui no Instagram. Depois disso eu não tenho como disponibilizar, porque é lei do Instagram, né? Não é que nem no YouTube que a gente pode deixar o material ativo, o vídeo ativo depois. Então, quem quiser aí, avisa pro pessoal que são essas 24 horas. Depois, só nas próximas, quando a gente promover outros encontros que a gente vai promover para poder divulgar o livro. Então é isso, pessoal. Então se inscrevam no canal do YouTube, onde eu botei vários vídeos sobre, eu botei acho que 4 vídeos sobre como samba canção. Vou fazer mais um bônus, mas esse é para depois, quando já tiver uma galera que leu, pra gente interagir junto. Então se inscrevam no canal do YouTube, chama Lusofonia, tá o link ali na bio do meu Instagram. Meu Instagram, lusofonia.na.literatura, então Lusofonia Literatura, quem não tá inscrito. E eu aguardo aí os comentários de vocês. Quem não gostou do livro também pode ajudar. Dá pra sogra, dá pra aquele amigo mala, entendeu? Pode ajudar também. Brincadeira, gente, é só para descontrair, mas eu espero sinceramente que vocês venham aí comigo nessa aventura tão bonita. Espero que vocês gostem, que vocês se emocionem comigo. Muito obrigada a todos os presentes. Tivemos aí um pico de quase 80 pessoas quando tinha mais gente. Muito obrigada a todos. Vamos junto nessa aventura. Espero todo mundo. Mandem mensagem. Eu vou ficar um pouquinho online aqui. Se quem quiser me mandar mensagem no direct para conversar, vou ficar ainda aí uns 15, 20 minutos online para quem quiser me mandar umas mensagens no direct. Muito obrigada a todos e um beijo grande. Beijo grande, Adriana. Beijo grande, pessoal. E até breve, que a gente volta aí. Semana que vem tem mais programação aqui do Carreira Literária. Um beijão e muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, beijo no Henrique. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau.